Em minha experiência ministerial, todo pastor, se vocês conversarem, existem coisas no ministério que nós fazemos pela consciência ou senso de dever, mas sem tanto prazer, e existem outras coisas que nós amamos e temos um profundo prazer. Acredito que às vezes relacionado à nossa dotação ou personalidade. Uma das coisas que eu mais amo fazer no ministério é estar com pessoas, conversar e ouvir a sua história. Mas ao longo desses 20 anos, às vezes eu me peguei refletindo sobre como as pessoas compartilham a sua história. Geralmente elas nos procuram no gabinete pastoral para partilhar um momento de dor, dificuldade, angústia, dúvida. Não que não compartilhem a alegria, mas proporcionalmente é muito mais comum sermos procurados para ouvirmos das aflições e então compartilharmos a visão bíblica acerca de cada uma situação com as lentes das Escrituras. E é interessante que 90% do tempo que as pessoas gastam falando das suas dificuldades e dores, elas estão falando de outros, de outras pessoas, daqueles mais próximos que compõem a sua história pessoal. Em alguns momentos, enquanto algumas pessoas compartilhavam, eu as levei à seguinte reflexão: imagine que tudo isso que você está narrando até aqui é um livro sobre a sua história, ou um filme. Onde está você nessa história? Porque até o momento eu vi tanto acerca dos outros, mas onde está você? Era uma maneira sutil, às vezes, de refletirmos como nós olhamos para os problemas, para as dores, angústias e dificuldades da vida, entendendo que elas são geradas massivamente por lutas e deficiências de outras pessoas e não necessariamente pelas nossas próprias debilidades. Isso tem a ver com a nossa autoimagem, como nós nos enxergamos, como nós nos vemos e como nós vemos e lemos os outros que estão ao nosso redor. Nós vivemos numa geração onde todos sabem muito bem que se fala muito de baixa autoestima, mas concordo com muitos autores cristãos que desde a queda, o problema da humanidade não é massivamente de baixa autoestima, mas de autoestima elevada demais. Somos inclinados a nos vermos muito maiores e melhores do que o que realmente somos. Como devemos então nos portar? Com a postura daquele religioso que foi mencionado pelo Senhor, que ia orar batendo no seu peito e dizendo: Senhor, eu te agradeço porque não sou como estes pecadores, e apresenta diante de Deus uma lista longa das suas virtudes? Ou devemos nos portar como aquele homem publicano, pecador, entregue a uma vida de pecado e bombardeado pela culpa dos seus pecados, ele se constrange e diz: Senhor, seja compassivo comigo, tem misericórdia de mim, pecador. Onde nós devemos nos colocar? Na leitura de quem somos, da nossa própria imagem, do nosso próprio coração e do nosso caráter. É com essa reflexão inicial que eu gostaria de compartilhar com vocês e refletirmos sobre o caráter daqueles que amam a Deus, daqueles que de fato caminham na presença do Senhor. Para isso eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no Salmo de número 26. Salmo de número 26, nós iremos refletir na beleza da palavra do Senhor. Salmo 26, diz a Escritura Sagrada: Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos, e tenho andado na tua verdade.
Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa, e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, e cuja destra está cheia de subornos. Vamos ler juntos o 11? Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Pedirmos para que o Espírito de Deus fale aos nossos corações. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos pelo privilégio de adorarmos como igreja, como família da aliança. E nesta hora, Senhor, que estamos reunidos e quedados aos teus pés, nós te pedimos, Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos compreender qual deve ser o caráter daqueles que te amam de verdade, daqueles que tiveram um encontro real contigo. Espírito de Deus, fala conosco, apesar das nossas limitações e pecados que nos assediam, fala-nos para o louvor da tua glória. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui no saltério, e como todos os irmãos sabem, aqueles que chegaram há pouco tempo no convívio da fé e na familiaridade com as Escrituras, nós temos diversos estilos literários na Bíblia, desde narrativa, literatura sapiencial, parábolas, e aqui nós estamos diante do maior de todos os livros poéticos. No livro de Salmos, onde estes homens que serviram ao Senhor no Antigo Testamento expressaram os seus cânticos de adoração, exaltação ao Senhor, expressaram as suas angústias através das orações, súplicas, indignações. O livro de Salmos, então, é um grande modelo para todos nós que servimos a Deus sobre como orar, como enxergarmos o mundo ao nosso redor, como adorar a Deus, como ler o nosso próprio coração e ler as circunstâncias ao nosso entorno. Um pouco diferente das nossas orações, que em alguns momentos podem estar manchadas pelo pecado que nos assedia, e nós vamos falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco. Este livro, com todas as orações que nele estão contidas, está sob inspiração, de modo que não há um único equívoco, não há um único erro nas orações que foram feitas. Tendo dito isso, o que o maior autor no livro de Salmos quis dizer com as suas palavras no Salmo 26? Todos aqui sabem, é um salmo do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que passava por um momento de muitas aflições. E todos que conhecem bem a história de Davi, eu acredito que é o personagem bíblico do Antigo Testamento mais conhecido, mais mencionado. Os meus filhos, por exemplo, eles conhecem mais histórias de Davi do que qualquer outro personagem veterotestamentário. O que este homem que passou por tantas aflições, que estava sob contínua ameaça, por ser um grande guerreiro, o rei da nação do Senhor, o que ele quis dizer com as suas palavras e o que é que ele nos ensina? Porque as palavras de Davi neste salmo parecem-nos um pouco arrogante, ou numa direção contrária daquilo que nós vimos o publicano falar, batendo em seu peito e dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, pecador. Em diversos momentos neste salmo, em outros salmos, Davi está colocando diante de Deus a sua justiça, a sua integridade. Como é que nós
compreendemos isso? É importante, irmãos, olharmos para como a Escritura lê a vida deste homem. Se você, num outro momento, abrir no livro de Atos, nós encontramos os apóstolos sob inspiração mencionando a justiça e a integridade de Davi. Lá em Atos 13, 22, o texto sagrado nos diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, tirado o rei Saul, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi. Vamos ler juntos? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Num texto paralelo de onde é extraída essa verdade, em 1 Samuel 13, 14, o Senhor diz acerca de Davi, no momento da sua escolha, em que Saul, que era um rei escolhido segundo o padrão dos homens, pela beleza, força, imponência, ele é retirado porque o seu coração não era reto, e agora Deus escolhe a esse menino, que não era visto por absolutamente ninguém, nem pelo seu próprio pai, como alguém que iria suceder a Saul no reino. O Senhor disse, 1 Samuel 13, já agora, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Como compreendermos então, irmãos? O Senhor fala através de Samuel que este menino era alguém segundo o seu coração, que iria ocupar este lugar. E Davi, não apenas neste salmo, mas em outros salmos, como os irmãos poderão conferir depois no Salmo 5, no Salmo 7, Salmo 17, 18 e 44, ele também faz menção à sua condição diante de Deus, de retidão. Como nós podemos administrar? No Salmo 7 ele diz: Senhor, meu coração, se eu fiz o que de mim culpam, se as minhas mãos há iniquidade. No Salmo 18, 20 ele diz: retribua-me, Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Entre os cristãos, não é comum, principalmente nós reformados, que compreendemos a doutrina da depravação total, fazermos esse tipo de oração. Não é comum falarmos assim. Nós nos identificamos muito mais com a postura do publicano, num temor enorme de soarmos arrogantes e hipócritas como aquele fariseu, como os religiosos dos dias de Jesus. Então, quando nós olhamos para estes salmos sob inspiração, orações inspiradas por Deus, como é que ele deve repercutir sobre o nosso caráter? Porque, indubitavelmente, Davi é visto em toda a Escritura como um homem justo e um homem segundo um coração de Deus. Se ele é um homem justo e um homem segundo um coração de Deus, ele se torna um modelo, uma inspiração para todos nós que somos discípulos de Cristo, mas que seguimos outros discípulos, mesmo aqueles que estão sob a luz da antiga aliança, mas eles creram olhando para o futuro, no Redentor que viria. Com toda esta análise no contexto geral, irmãos, eu gostaria de fazer algumas reflexões neste salmo, acerca do caráter daqueles que de fato amam ao Senhor, daqueles que de fato vivem em sua presença. Em primeiro lugar, este caráter, ele revela integridade, mesmo sendo ainda pecador. O caráter daqueles que amam a Deus revela integridade, mesmo ainda sendo pecador.
É o que declara Davi no primeiro verso do Salmo 26, quando, clamando por justiça, e nós falaremos disso, daqui a pouco ele diz: pois tenho andado na minha integridade. E ele repete isso também, nesse paralelismo sinonímico, lá no versículo 11, quando ele diz: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. A palavra no original hebraico é a mesma palavra utilizada na declaração do Senhor quando ele escolhe Abrão. Ele escolhe Abrão lá em Gênesis capítulo de número 12, e ele renova a aliança com Abrão quando ele está ali desmotivado, porque a promessa tarda em se cumprir do herdeiro. E lá no capítulo 17 o Senhor encoraja aquele homem e diz: olha, anda na minha presença e sê... Onde estão os bons presbiterianos, bereanos? Anda na minha presença e sê perfeito. Ser perfeito. Que perfeição é essa? Será que Deus estava chamando Abrão para viver uma vida agora sem qualquer pecado e nunca mais errar? O que é esta perfeição que é dita por Deus, pelo Senhor da aliança a Abrão, e que é utilizada a mesma raiz em vários dos salmos de Davi, quando ele diz: olha, eu tenho andado em integridade. Como no Salmo 15, no verso 2, ele diz: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. A palavra perfeição e integridade aqui, ela pode ser traduzida como autenticidade. Íntegro tem a ver com inteiro, algo completo, que não há divisão. É algo que foi entregue perfeitamente. Quando Davi então diz e ora, declarando que anda ou tem andado com integridade diante do Senhor, ele está dizendo que não há nele um coração dividido. O seu coração é indiviso, ou seja, está completamente diante do Senhor. Como é natural, irmãos, o Senhor não esperava de seus aliados uma vida sem qualquer pecado ou tropeço. Todos nós conhecemos a história de Davi, e em todas as narrativas onde a sua biografia é contada, está ali contada com todas as letras, sem maquiar, sem camuflar, 2 terríveis pecados que ele comete. Um, que é o adultério, o famoso adultério com Batseba, e o outro, ainda mais danoso, que é quando ele levanta o censo em Israel e 60 mil homens morrem em consequência daquele ato de vaidade do coração do rei. Por isso, quando a Bíblia diz que Davi era um homem que estava com integridade e com justiça, e o próprio Deus o lê desta maneira, dizendo que ele era um homem segundo o seu próprio coração, ela está expressando de que ele era alguém que estava inteiramente na presença do Senhor, entregue por completo, ainda que sendo pecador, ainda sendo um pecador. Se nós olharmos em alguns outros textos, onde o próprio Davi, ele faz menção em suas orações, a sua condição de cometendo pecado, ou sendo pecador, mas sendo justo diante de Deus. Se você voltar um salmo só, no Salmo 25, por exemplo, ele pede perdão no versículo de número 18. Ele diz: perdoa todos os meus pecados. Mas no verso 21 ele diz: preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Um outro exemplo, no Salmo 41, Davi diz: disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Mas depois no versículo 12, olha que interessante, ele diz: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e não me pões a tua presença para sempre. Então nós encontramos nas palavras de Davi um modelo para todo aquele que ama a Deus, em
se reconhecendo pecadores, ainda, mas reconhecendo a nova identidade que nós temos em Deus e como nós devemos nos enxergar e nos portar, como justos do Senhor. É importante, irmãos, nós perceberemos daqui a pouco como a Bíblia ela se refere ao povo da aliança ao longo da história. Tanto Abraão como Davi, ou os grandes heróis da fé, eles não foram escolhidos por terem uma justiça mais excelente do que os outros homens. Como foi cantado essa última canção, e eu acho que é a composição do reverendo Kelvin, extraída ali de Romanos, capítulo de número 3, expressando a condição do ser humano separado de Deus, quando Paulo diz, citando uma série de textos do Antigo Testamento, não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram, a uma se desviaram, não há quem faça o bem. O que Paulo está ali fazendo um grande resumo da narrativa da Escritura é da condição do ser humano caído, separado de Deus. Ele não consegue produzir justiça através das suas próprias obras. Por quê? Porque as suas emoções estão corrompidas pelo pecado, seus sentimentos, as suas atitudes e tudo aquilo que envolve o homem em todas as suas faculdades. Esta é a condição do ser humano caído. Mas é por isso que Deus, em seu rico amor, Ele envia o seu Filho para ser justiça por nós. E em sua obediência perfeita, na sua obediência ativa, Ele guarda toda a lei, Ele guarda todos os mandamentos do Senhor. Na sua obediência passiva, Ele sofre o castigo que nós deveríamos sofrer eternamente, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento então que nós cremos em Cristo, essa justiça que é dele, tão somente dele, em perfeição, é imputada sobre nós, é lançada na nossa conta. E a culpa do nosso pecado então é removido pela fé tão somente, pela graça por meio da fé, isso não vindo de nós, mas como um presente de Deus. Contudo, qual é a nossa condição agora e qual é o nosso caráter? Como alguém que foi justificado, declarado justo. Não é de nos identificarmos mais com os publicanos, com aqueles que vivem entregues ao pecado. Não é termos esta identificação com aqueles que não conhecem a Deus. Tampouco não devemos nos portar hipocritamente, nos sentindo melhores do que os outros, mas é compreendermos como Davi compreendeu, que agora, uma vez que nós fomos comprados por um alto preço, nós não somos mais nossos, nós somos dele. E por isso ele disse, eu tenho andado com integridade, eu tenho andado de modo completo em tua presença, tudo que eu tenho e sou é teu, Senhor, e está diante de ti. E mesmo quando este homem falhou, ele não perde a sua integridade. E eu tenho certeza que se Davi fosse membro da igreja presbiteriana de Tambaú, ou membro de qualquer igreja que você faz parte e congrega, irmãos, cometendo os pecados que ele cometeu, ele era um candidato fortíssimo à exclusão. Nós temos aqui um dos presbíteros, outros presbíteros que nos assistem aqui. Foram pecados grotescos, irmãos, absurdos, inimagináveis de serem cometidos por alguém que conheceu o Senhor. Mas o porquê que ele é íntegro? Porque a justiça de Davi, assim como a justiça de todo aquele que faz parte da família da aliança, não está fundamentada nas nossas boas obras, mas nas boas obras de Cristo e naquilo que ele conquistou na cruz. Contudo, a partir do momento em que essa justiça é derramada sobre nós, agora nós andamos em novidade de vida. Novidade de vida, mesmo sendo pecadores, mas com uma relação diferente com o pecado. Ele não nos escraviza mais, ele não nos domina mais.
Ele não é uma realidade contínua em nossas vidas, mas um acidente de percurso. E quando estes pecados se manifestam com integridade, nós nos colocamos diante de Deus, constrangidos, arrependidos, confessos, crendo no seu perdão e na sua restauração como um Pai amoroso. Por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a expressão que é comumente utilizada por muitos crentes reformados, e eu entendo que é com o cuidado de não sermos tidos por hipócritas, ou passarmos alguma ideia de justificação por boas obras, quando estes crentes, conversando com outros descrentes, dizem: eu sou igual a você e não sou diferente em nada. Mesmo entendendo o que você quer dizer, meu irmão, cuidado, porque isso não é uma realidade. Não é uma realidade em que sentido? Nós agora fomos transportados, e em toda a Escritura nós encontramos a expressão pecadores como uma menção aos ímpios, aqueles que não conhecem a Cristo ainda e vivem entregues à prática do pecado. Em toda a Escritura, o povo da aliança é chamado de justos, eleitos, nação santa, sacerdócio real, povo do Senhor. Por quê? Porque a nossa identidade é identificada a partir daquilo que Cristo fez por nós e da justiça que nos foi creditada. E é para estes valores que nós devemos olhar e dizermos: é isso que eu sou em Cristo, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E quando as inconsistências e pecados se manifestam pelo nosso velho homem, pelas paixões que ainda lutam contra a nova natureza, em constrangimento, como Davi o fez no Salmo 32, no Salmo 51 que nós lemos aqui, nós devemos clamar a Deus pelo perdão, mas principalmente pelo resgate da santidade, para que nós não tenhamos um coração dividido. Todo esse cuidado é para que nós não sejamos crentes pela suposta fé no que Cristo fez por nós, alegando salvação, mas vivendo ainda como ímpios, não andando em novidade de vida, não exalando o bom perfume de Cristo, tendo uma vida de muito mais inconsistências e mau testemunhos do que uma vida que expressa a beleza e o poder do Evangelho na vida de homens que foram transformados. Este é um perigo que algumas igrejas na história caíram, como a própria igreja de Corinto, quando Paulo diz: olha, é lamentável que no meio de vocês há coisas que nem entre os descrentes há. O porquê? Porque eles não estavam andando, ou a maioria daqueles membros, em integridade, compreendendo qual era o chamado agora de alguém que de fato ama a Deus e foi transformado por Deus. Davi nos ensina nesse salmo também, em segundo lugar, que o caráter daqueles que de fato amam ao Senhor e foram transformados é manifesto através de uma confiança inabalável na sua justiça no mundo de injustiças. O caráter daqueles que amam a Deus e foram transformados se manifesta através de uma confiança firme num Deus que é justo, soberano, mesmo no mundo bagunçado pelo pecado e pelas injustiças. Ainda no versículo 1 ele diz: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Davi, ele recorre ao juízo de Deus, muito distante de um Deus amoroso, permissivo, que fecha os olhos para as escolhas morais das pessoas. Não, Deus da Escritura tem como um dos seus atributos justiça, sim, justiça para os seus filhos, para os filhos da aliança, e justiça para aqueles que não abraçam a aliança. E Davi, em meio às dores e amarguras de um mundo caído, cheio de maldade, de falsidade, de conspiração, sendo ele rei, ele clama: Senhor,
faz justiça. Davi, ele estava invocando a Deus como o seu defensor direto. Os comentaristas dizem, olha, uma vez que Davi ele se coloca inteiramente diante de Deus, como sendo aquele que o justifica, e passa a viver uma vida sem dissimulação, sem fingimento, sem hipocrisia, mas clamando para que a verdade do Senhor se manifestasse nele, ele olha para o mundo ao seu redor e vê o quê? Massivamente a maldade, majoritariamente a falsidade, majoritariamente o ímpio prosperando. E daí ele clama, ele diz, Senhor, faz-me justiça. Uma vez que o Senhor defende as causas justas, ele então o invoca como seu defensor e como testemunha de que ele estava andando com integridade. Nós colocamos a nossa esperança de vitória procurando opor-nos, devemos procurar manifestar ou manifestarmos oposição para todos aqueles que vivem impiamente, mas sem deixarmos que a corrupção do mundo ao nosso redor venha corromper a integridade da nossa fé. E é difícil, não é fácil viver no mundo caído. O Senhor, sendo santo, em um certo momento no seu ministério, ele olha para os discípulos e para todos os outros homens e diz, olha, até quando eu terei que suportá-los? Até quando eu terei que suportar tanta impiedade? Asaf, no Salmo 73, ele expressa a crise pessoal ao ver a prosperidade dos maus, dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, daqueles que são dissimulados, e ele diz, olha, com efeito Deus é bom para com Israel, para aqueles de coração puro, todavia eu quase caí. Os meus pés quase resvalaram, porque eu invejava a prosperidade dos ímpios. Aparentemente nada de mal acontece com eles. E durante 9, 10 versos, Asaf está ali falando como os ímpios vivem dissimuladamente, obrando, praticando mal. Até que ele diz, olha, até que eu entrei no santuário do Senhor e atentei para o fim deles. E faz então menção à justiça do Senhor, ao caráter justo de Deus. Davi então, ele ora ao Senhor e apresenta essa característica daqueles que amam a Deus em seu caráter, não fazendo justiça com as suas próprias mãos, não abrindo mão dos seus valores para dar em retribuição àqueles que não conhecem a Deus, ou que afirmam conhecer, mas vivem como ímpios, tentando fazer com a sua própria força aquilo que foi entregue tão somente ao Senhor, trazer juízo e justiça àqueles que praticam o mal. Esse é o nosso desafio, irmãos, não permitir que a revolta pela maldade dos outros no nosso entorno nos traga amargura, incredulidade ou até atos pecaminosos semelhantes ao de algumas pessoas. Recentemente um irmão me procurou, muito abatido, compartilhando da sua angústia por ter investido algumas poucas economias num negócio muito promissor, e desde o início, como alguém que ama a Deus e anda com integridade, ele fez tudo correto, pagando taxas mais elevadas, tendo prejuízo, suposto prejuízo financeiro para montar uma empresa corretamente. E quando ele começa então a trabalhar e deixa a sua empresa de modo operacional para servir naquele ramo, ele começa a receber propostas de sonegação de impostos, de superfaturamento em notas, de sobrepeso em carregamentos. E aquele homem que ama o Senhor e busca andar com integridade diz, olha, eu não posso fazer nada disso, porque isso é contra os valores do meu Deus e aquilo que Ele colocou em minha vida. E ele começa então a perder
clientes, porque todos os concorrentes no seu entorno faziam o mesmo. E chegou um ponto que ele disse: pastor, eu não consegui prosseguir. Eu tive que fechar o meu negócio. Com profunda tristeza, com prejuízos, mas não abriu mão da sua integridade. E colocou tudo isso de um mundo caído diante de um Deus que é justo, que vê, que certamente julgará aqueles que procedem levianamente, mas que não desampara o justo. Como o próprio Davi orou no Salmo 37, no verso 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. Esse vocês sabem. Então, observem, é esta convicção daquele que tem um caráter correto diante de Deus e que é íntegro e que ama a Deus, cultiva em seu coração. Ele coloca o Senhor como a sua justiça. E em terceiro e em último lugar, irmãos, Davi nos mostra que um caráter daqueles que de fato amam a Deus se coloca continuamente em exame nas motivações do coração. Quando nós amamos a Deus como uma nova criatura, estando diante dele diariamente, nós examinamos as nossas motivações. Porque vejam só, Davi ele apresenta a sua integridade, ele apresenta a injustiça do mundo ao seu redor, as suas dores, mas no verso 2 ele faz um pedido interessante. Ele diz: examina-me, Senhor. Vamos ler juntos novamente? Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. É a mesma oração que ele faz no Salmo 139, quando ele fala da onipresença de Deus. Se suba até os céus, lá tu estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá tu também estás. E no fim do Salmo ele diz: sonda-me, Senhor, conhece os meus coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Quando nós amamos a Deus, nós sabemos que temos uma nova identidade pelos méritos de Cristo, nós temos uma nova natureza que deve prevalecer, mas ainda existe um velho homem vivendo aí dentro de você e dentro de mim. Como sabiamente disse Lutero, ao declarar: eu pensei que o meu velho homem tinha se afogado nas águas do batismo, mas depois de um tempo eu descobri que o miserável sabia nadar. Ele nada, e nada bem. E é impressionante como, tendo esta nova vida no Espírito, e se você não nasceu de novo, meu irmão, não conheceu a Cristo de verdade, você não tem ideia do que é isso. Porque existe apenas uma vontade no seu coração, mas se esta palavra, que é verdadeira e poderosa, entrar em seu coração, e você provar do dom da vida, da alegria soberana que aqueles que conhecem a Cristo provam, você vai começar a perceber um poder sobrenatural lhe conduzindo a boas obras que de maneira nenhuma você, eu, qualquer um de nós seríamos capazes de praticar. É Cristo vivendo em nós. Mas nos percebemos em alguns momentos, quando baixamos a guarda, quando deixamos de fazer aquilo que o Senhor admoestou os discípulos no Getsêmani: vigiem, orem, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas os descrentes amam a parte final deste versículo. Eu acho que é a parte do versículo bíblico mais conhecido pelos descrentes. A carne é fraca, né, pastor? Sabe como é que é? A carne é fraca. Vocês estão cansados de ouvir isso de pessoas que não servem a Deus. Mas o verso nos dá a receita para vivermos com integridade, não sermos dissimulados, hipócritas,
nem vivermos como os publicanos, entregues e simplesmente dizendo: não, eu sou pecador, eu sou salvo pela graça. Somos salvos pela graça, mas como bem disse Dietrich Bonhoeffer, não é uma graça barata que nos permite viver na libertinagem e na escravidão do pecado. É uma graça que nos transforma e nos faz viver integralmente. Mas para isso, nós precisamos fazer o que Davi fez. Senhor, examina-me, prova-me, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos. E aí no verso 3 ele faz menção à benignidade, à bondade do Senhor, aos olhos do Senhor sobre ele, sobre toda a verdade, de acordo com o caráter puro, santo, excelso do nosso Deus. Nós devemos pedir para que ele venha sondar as motivações por trás dos nossos atos. Por quê? Porque desde que nascemos nós aprendemos a justificar o nosso comportamento. Não é assim que os seus filhos fazem, os meus? Fulaninho, por que você fez isso? Antes de aprender a falar, ele já está aprendendo a dar uma desculpa. É porque isso. A síndrome de Adão. Foi a mulher, Senhor, que tu me deste. Ou seja, a culpa é dela e tua. Eu não pedi, o Senhor me deu, e ela me deu e eu fiz. Quando nós andamos com integridade diante de Deus, e vamos crescendo, ou amadurecendo na nossa vida cristã, nós paramos com esta mania e este comportamento infantil, de culpar os outros pelas nossas escolhas pecaminosas. Não são apenas escolhas ruins, são escolhas pecaminosas, de justificarmos o nosso comportamento inconsistente com a verdade de Deus. Ao contrário, como Paulo admoestou a igreja de Corinto em 2 momentos, 1 Coríntios 11, no texto da ceia, e também em 2 Coríntios, se examinem o seu coração, examinem as suas motivações, continuamente se coloque diante de Deus, pedindo ao Espírito Santo para sondar os motivos mais profundos de o porquê que nós fizemos ou deixamos de fazer algo, porquê que nós pensamos de tal maneira e não de outra maneira. Essa é a postura daqueles que querem, ou o caráter daqueles que amam a Deus. Sabem que nós estamos na tensão entre o já e o ainda não. Já somos santos em Cristo, mas ainda somos pecadores. Não como os ímpios, porque não vivemos entregues à prática do pecado, mas ainda pecamos, e precisamos estar o tempo inteiro tendo cuidado, porque o seu maior inimigo, meu irmão, o meu maior inimigo é o nosso velho homem, são as antigas paixões que nos assediam. E para andarmos com toda sinceridade e justiça, nós devemos pedir para que o Espírito Santo venha nos ler quem de fato nós somos e colocar diante dos nossos olhos. O autoexame é feito exatamente pelo poder do Espírito Santo, nos guiando em oração, nos levando a este nível mais profundo. E quando fazemos isso, nós abandonamos aquilo que os americanos chamam de poor excuses, ou desculpas esfarrapadas, e nós passamos a, com sinceridade, dizer, como Davi disse diante de Natã, ao ser confrontado pelo seu adultério: pequei, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, por isso serás tido por justo no teu falar e puro no teu falar e justo no teu julgar. É pelo poder do Espírito Santo, irmãos, que nós passamos a andar corandel diante da face de Deus, sabendo que dele nós não podemos ocultar absolutamente nada. Que Deus nos ajude. No início dessa mensagem, eu fiz menção de como nós temos a tendência de analisarmos todos ao nosso redor, e principalmente aqueles que fazem parte da nossa história,
mas raramente fazemos uma análise saudável dos nossos corações. Os homens fazem isso o tempo inteiro. Em certo momento do seu ministério, Jesus pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles então começam a dar o feedback da leitura daqueles homens e das multidões. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta que ressuscitou. Vejam, todas leituras distorcidas, equivocadas. Jesus então pergunta: mas e vós? O que vocês dizem? Quem eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, o Filho de Deus. J.I. Packer diz que nós só podemos, ou só poderemos conhecer devidamente a nós mesmos, quando nós sabermos quem é Deus. Quem é Cristo para você? É nele que você encontra a sua nova identidade, pela sua obra na cruz. Se você crê de todo o coração, como aquele ladrão crucificado ao seu lado, ou como aquela mulher adúltera, eles se tornaram justos, porque creram no sacrifício de Cristo. E essa justiça então deve nos caracterizar, a vivermos com o coração totalmente entregue, contudo, sem falsidade de dissimulação, nem entregue aos velhos hábitos, como se não conhecêssemos a Deus. Deve nos levar a confiar em sua justiça, que um dia julgará este mundo ímpio e honrará aqueles que o amaram em sua peregrinação. E finalmente, deve nos levar a, todos os dias, examinarmos o nosso coração. A expectativa é que amanhã de manhã, quando nós começarmos a semana, olhe no espelho e diga: eu, Tiago Bruno, nova criatura em Cristo Jesus, eleito, escolhido para exalar o bom perfume de Cristo, não confiando na justiça das minhas próprias mãos, mas na justiça daquele que operou a sua obra na cruz e que julgará a todos neste mundo, examinando o meu próprio coração, quem eu sou hoje, o que eu escolho, porque escolho, o que sinto, porque sinto, e se isso glorifica a Deus e honra a minha identidade com Cristo. Que Deus nos ajude a fazermos este exercício e a caminharmos com integridade, para podermos orar sem peso de consciência: Senhor, Tu sabes que é íntegro o meu coração. Vamos orar? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, como a Tua palavra é rica, e nos instrui, Senhor, a vivermos de modo coerente e consistente com aquilo que somos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a não vivermos hipocritamente como os religiosos que dissimulavam, que fingiam, e para justificar aqueles pecados mais ocultos do coração, faziam orações longas. Ajuda-nos, Senhor, a não crermos numa graça barata e afirmarmos uma salvação pela fé que não muda em nada o nosso caráter, que faz com que nós caminhemos continuamente nos mesmos pecados, vícios, mentiras e dissimulação. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como justos, como os Teus eleitos, como homens e mulheres que tiveram um encontro transformador e que agora não são mais seus, mas se entregaram totalmente ao Senhor, como servos, como escravos voluntários. Ajuda-nos, Senhor, baseados nessa justiça, a esperarmos no Senhor, a vivermos neste mundo com a esperança de que no novo céus e nova terra, tudo será transformado, e nós então habitaremos numa terra onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais impiedade. Mas enquanto isso, Senhor, ajuda-nos a não perdermos a lucidez,
a não permitirmos que a vaidade nos domine, a não permitirmos que o nosso velho homem venha florescer novamente e assumir o controle dos nossos atos, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, com esperança e fé, em nome e para a glória do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.